Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. E hoje uma aula especial, né? É ensino médio, terceira série, é Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina Química, e hoje nós vamos fazer uma revisão de vários conteúdos, ó, tá? Processo só de revisão mesmo. Vamos falar de processos de oxidação e redução, vamos falar dos polímeros naturais, glicídios e as funções orgânicas, certo? E a data de hoje, 6 de julho de 2022, né? Próxima semana vai ter um recesso aí, mas estamos aqui, com certeza com vocês, tá bom? E como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula, tá aí, ó. Ó, esses são os assuntos que nós vamos trabalhar. Por exemplo, processo de oxidação e redução. Qual é o objetivo? Reconhecer os processos de oxidação e redução no cotidiano. Polímeros naturais e sintéticos. Identificar a constituição de diferentes materiais orgânicos, como os polímeros naturais e sintéticos. Vamos falar de uma revisão rápida sobre glicídios e lipídios, reconhecer as características gerais dos glicídios e lipídios. E por último, vamos falar aqui das funções, das principais funções orgânicas, reconhecimento das funções orgânicas. E aqui está o objetivo, ó, reconhecer os grupos funcionais das substâncias orgânicas. Muito bem. Então vamos começar nessa sequência mesmo, tá? Nós vamos falar justamente nesta sequência. Vamos começar com os processos de oxidação e redução. Depois vamos na sequência. Polímeros, sempre associando um pouco de teoria e um pouco de exercício. Glicídios e lipídios e o reconhecimento das funções orgânicas. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Perfeito, pessoal? Vamos lá então. Vamos começar a falar um pouco sobre as reações de oxidação e redução. Diz lá, ó, as reações de oxirredução, que é a mesma coisa que oxidação e redução, são aquelas em que ocorre transferência de elétrons de uma espécie química para outra, sendo que o átomo ou íon que recebe elétrons tem sua carga ou número de oxidação diminuído. Então, se diminuir o número de oxidação, ocorreu redução. Se aumentar, ocorreu uma oxidação. Aí diz lá, ó, só para resumir aqui, as reações de oxirredução ocorrem quando uma espécie química perde elétrons, oxidando-se, enquanto que a outra espécie ganha elétron, reduzindo. Então, quem se oxida, certo? Perde elétrons, tá? E quem se reduz ganha elétrons. Isso aqui eu até coloquei aqui como dica. Olha só essa dica do primeiro slide aí, ó. Olha a dica do primeiro slide. Oxidação é perda de elétrons, certo? Oxidar é perder elétrons. Acontece perda de elétrons, o número de oxidação do elemento aumenta, pois ele perde elétron, no caso, né? E redução, enquanto que oxidação é perda de elétron, redução é ganho de elétrons. O número de oxidação do elemento diminui, porque ele ganha elétrons, né? Então, o metal mais reativo sofre oxidação. Se você tem dois metais, o que for mais reativo é o que sofre oxidação. Perfeito? Então, uma dica, a primeira dica Canal Educação de hoje. Primeira dica, Canal Educação de hoje. Vamos colocar só um minutinho para você fazer um print dessa tela aí. Um minutinho na tela.
ritmo de revisão aqui com vocês, né? Então eu coloquei mais uma dica importante, essa é melhor ainda. Tem mais uma dica importante para vocês, dica Cana Educação, que diz assim, ó, quem sofre oxidação perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. Porque quem está sofrendo oxidação, pessoal, provoca a redução do outro. Então, se eu sou o provocador da redução, eu sou o agente redutor. Por outro lado, quem sofre redução ganha elétrons, diminui o NOx e é o agente oxidante. Então, quem sofre redução ganha elétrons, diminui o NOx e é o agente aí oxidante. Até completa com a dica, ó, a espécie que sofreu oxidação, que sofreu redução é o agente oxidante. E a que sofreu oxidação é o agente redutor, tá? Então, quem sofre oxidação perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. Quem sofre redução ganha elétrons, diminui o NOx e é o agente oxidante. Perfeito, pessoal? Essa é uma dica muito legal do canal Educação, tá? Para você entender melhor aí o assunto, para a gente poder fazer as questões. Porque é sempre assim, eu vou colocar um pouco de teoria e vamos fazer questões também, tá bom? É a nossa revisão para a aula de hoje. Vamos colocar aí um minutinho na tela, por favor, que é uma dica muito importante essa aí. Tá? Para mostrar mais uma vez essa dica, tá? Dica Canal Educação. É uma dica Canal Educação. Quem sofre oxidação perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. Eu coloquei a mesma dica com a outra roupagem, olha só. Um resumo, né? Olha aqui o resumo. Pessoal, quem sofre oxidação, o que é que acontece, ó? Quem sofre oxidação, tá aqui. O que é que acontece com ele? Perde elétrons, estou destacando aqui para ficar melhor de você entender. Então, quem sofre oxidação perde elétrons, aumenta o número de oxidação, aumenta o NOx. E quem sofre oxidação está provocando a redução do outro. Quem sofre oxidação provoca, tá aqui, ó, a redução do outro. Ora, se eu estou provocando a redução, na verdade eu sou o agente redutor. Por isso que quem sofre oxidação está aqui em cima, ó, é o agente redutor, pessoal. Tá? Então tá aí, ó. Quem sofre oxidação provoca a redução, perde elétron, aumenta o NOx. E se eu estou provocando a redução, eu sou o agente redutor. Por outro lado, quem sofre redução, tá aqui, vou destacar também, ó. Quem sofre redução, vamos grifar aqui. Olha aí. Quem sofre redução, o que é que acontece, ó? Provoca a oxidação do outro. Quem sofre redução provoca a oxidação do outro. Conclusão, meus amigos, tá?
ganha elétrons, ó, quem sofre redução ganha elétrons, com certeza diminui o NOx. Quem sofre redução diminui o NOx, é o contrário, né, da oxidação. Diminui o NOx, está aqui, ó. Diminui o NOx, perfeito? Ó. Diminui o NOx. E se eu estou provocando a oxidação, logicamente eu sou o agente oxidante. Então aqui é o resumo das dicas que nós colocamos para vocês, certo? Coloquei mais ainda, ó. Olha só, para não errar. Tá aí, ó. Quem se oxida perde elétrons, tá? Aumenta o NOx e é o agente redutor. Mesma coisa. Quem se oxida perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. Quem sofre redução, ó, quem se reduz, ganha elétrons, diminui o NOx e é o agente oxidante. Perfeito? O que mais temos aqui? Vamos mostrar então um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é importante, ó. Mais uma vez está aqui, ó. Tá? Ó, quem sofre redução provoca a redução do outro, né? Perde elétron, aumenta o NOx e é o agente redutor. Por outro lado, o agente oxidante sofre redução, provoca a oxidação, por isso que é chamado de agente oxidante, ganha elétron e diminui o NOx. O que é que aconteceu aqui, pessoal? Observe, ó, o magnésio está saindo de zero, o magnésio está saindo do NOx zero, porque toda substância simples, o NOx é zero. E aí foi para mais 2, ó. Observe que ele aumentou o NOx. Quem aumenta o NOx sofre oxidação, ó. Tá aqui, aumenta o NOx, sofre oxidação. E quem sofre oxidação provoca a redução do outro, por isso que é chamado de agente redutor. Então, o agente redutor aqui é o magnésio. Por outro lado, o nosso amigo aqui, hidrogênio, ó, o NOx dele é mais 1 do hidrogênio. Aí foi para a substância simples. Toda substância simples, o NOx é zero. Ó. Diminuiu o NOx. Então, se diminui o NOx, ó, é porque sofreu redução. E quem sofre redução, na verdade, é o agente oxidante, pessoal. Então, tá um exemplo bem legal que vem em questões. Vem em função de questões, certo? Para essa aí, vamos colocar 2 minutinhos, que é o principal slide que nós colocamos até agora. Tá? 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos, já voltamos. Voltamos e vamos dar prosseguimento. Olha só. Agora nós vamos fazer uma questão. Isso mesmo, tá?
Então, baseado no que nós trabalhamos, vamos fazer umas 2 ou 3 questões aqui do que nós colocamos aí nessa primeira parte. O que é que nós temos aí, ó? Na equação representativa de uma reação de oxirredução, tá? Na equação representativa de uma reação de oxirredução, temos aí. Então, o que é que está acontecendo? Qual a alternativa que você marcaria como correta aí? Vamos lá? Qual alternativa seria correta? Vamos colocar 1 minuto para ver se sai a resposta aí. Estou provocando vocês aí. Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos continuar, por favor. Olha só. Então vamos nessa. Ó, o que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo com essa questão? Então vamos pelo NOx. Ó. Se você observar, o níquel aqui é 0 ó, e ele foi para mais 2. Então ele aumentou o NOx, não é verdade? Ó? Então ele sofreu uma oxidação. O níquel está sofrendo uma oxidação. Em compensação, o cobre está saindo de mais 2 e foi para 0, certo? Se o cobre saiu de mais 2 e foi para 0, pessoal, ele sofreu uma redução. O cobre está sofrendo redução. Aí por que a resposta aqui vai ser a letra C? Ó? O níquel, como ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor, porque é oxidado. Ó. O níquel sofreu oxidação. Vou marcar assim, tá? Para ficar melhor de você entender. A resposta é a letra C. O níquel é o agente redutor. Por quê? Porque ele sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Nenhuma outra dá certo aí. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Está dizendo aqui que o íon cobre 2+ é o oxidante. Não. Pessoal, porque ele é oxidado. Ele é oxidante. Mas não é porque é oxidado, é porque sofreu redução. Quem sofre redução é que é o agente oxidante. Beleza? Vamos então. Olha aí, ó. Próxima questão. Vamos fazer mais uma aqui, né? Olha aí, pessoal. Nessa questão nós temos o seguinte, ó. Na obtenção de ferro metálico a partir da hematita, uma das reações que ocorre nos altos fornos é... Tá aí. Essa é a reação. Pela equação, pode-se afirmar que o agente redutor e o número de oxidação do metal reagente são, respectivamente. São 2 perguntas, né? Ele quer saber quem é o agente redutor e quem é o metal, tá? É o número de oxidação do metal. O único metal no reagente, pessoal, no reagente é o ferro, tá? Então são 2 perguntas e é respectivamente. Então vamos colocar aí, por favor, 1 minutinho na tela.
Então vamos responder a questão. A resposta da questão está aí. Eu escrevi novamente aqui a reação, não é? A reação é a que nós temos aqui, ó. Vamos calcular o NOx do ferro aqui é mais 3, então eu já sei que o NOx do ferro é mais 3. E quem é o agente redutor? O agente redutor é aquele que está sofrendo oxidação. Quem está sofrendo oxidação, pessoal, aqui? Ó, o ferro, ele está saindo, é o agente oxidante, ele sofreu foi redução. O ferro está saindo de mais 3 para 0, ó. Então diminuiu o NOx. Quem sofre a redução, ó, certo? A oxidação, aliás, quem foi que aumentou o NOx? Ó? O carbono. O carbono está saindo de mais 2 para mais 4. Então ele é o agente redutor. Então a resposta aqui só pode ser a letra B. O monóxido de carbono é o agente redutor e o número de oxidação do ferro é mais 3, certo? Muito bem. E essa pequenininha aqui, ó, aqui dá para fazer legal, né? Sobre agente oxidante e agente redutor. Nós estamos na primeira parte da nossa aula, certo? Assinale a alternativa correta em relação à reação. Aí tem a reação. Ele quer saber aí quem é qual é a resposta correta, né? Eu fiz assim, ó. Olha, escrevi a reação, calculei o NOx, ó. Se você observar, certo? O cloro é menos 1. O cloro é menos 1. Então, o cloro está saindo de menos 1 e foi para 0. Então, ele sofreu oxidação, ele aumentou o NOx. Quem aumenta o NOx sofre oxidação e é o agente redutor. Por outro lado, o nitrogênio está saindo aí de mais 4 para mais 2, diminuiu o NOx. Então, ele sofreu redução. Quem sofre redução é o agente oxidante, por isso que a resposta só pode ser a letra E. A resposta é a letra E. Perfeito? E por último, né, nós vamos fazer aqui uma questão, resumindo tudo o que nós falamos aqui. Uma questão que poderia ser até de Enem. Olha só. Por efeito de descargas elétricas, o ozônio pode ser formado na atmosfera a partir da sequência de reações representadas a seguir. Você tem 3 reações. Considerando as reações no sentido direto, pode-se afirmar que ocorre a oxidação do nitrogênio. Então, você tem que olhar somente para o nitrogênio, tá? E saber onde é que ele está sofrendo oxidação. A oxidação, no caso, você teria que calcular o NOx, certo? Só do nitrogênio, olha só para o nitrogênio. E aí, a oxidação é onde ele está aumentando o NOx. Aonde é que está aumentando o NOx aí do nitrogênio, pessoal? Vamos lá? Vamos colocar aí 2 minutinhos na tela para vocês, por favor.
Ok, meus amigos, voltamos. Então vamos responder a questão. A resposta correta vai ser a letra C, tá? Somente 1 e 2. Letra C, 1 e 2. Vamos ver aqui, ó. Bom, eu coloquei as três reações aqui, ó. O nitrogênio está saindo de 0 e foi para mais 2, pessoal. Então ele aumentou o NOx de 0 para mais 2, está aqui, ó. Se ele aumentou o NOx, ele sofreu oxidação. Tá aí, ó, aumentou o NOx, sofreu oxidação. Na reação 2, ele está saindo de mais 2 e foi para mais 4. Então também aumentou o NOx. Ele sofreu oxidação. E na reação 3 foi o contrário. Está saindo de mais 4 para mais 2. Porque o oxigênio é menos 2, então o nitrogênio vai ser mais 2. Conclusão, ele sofreu foi redução na 3, na reação 3. Então ele só sofreu oxidação na reação 1 e 2, beleza? Pois muito bem, agora nós vamos, foi a primeira parte, né, de oxidação e redução. Vamos então para a segunda parte, certo? Que são os polímeros. Vamos falar aqui sobre os polímeros naturais, né? E a preocupação deles, né? Polímeros, pessoal, na verdade, ó, polímeros são macromoléculas, né? Formadas a partir de moléculas menores, né? Os monômeros, né? E o processo de transformação é chamado de polimerização, a reação. Como assim, professor? É dessa maneira, ó. O reagente é chamado de monômero. O reagente é chamado de monômero. Aí, através de uma reação de polimerização, se transforma em polímeros. Então, o reagente é o monômero, o produto é o polímero e a reação é chamada de polimerização. A reação, portanto, aí chamada de polimerização. Bom, baseado nisso, nós temos a classificação deles, né? E a importância dele, a preocupação com a questão ambiental. Por isso que eu coloquei isso aqui, pessoal. Olha, tá? Temos que ter justamente a questão da preocupação ambiental. Diz lá, o sucesso crescente no uso dos plásticos se deve à combinação de baixos custos de produção, ótima resistência e boa aparência. O maior problema é o prejuízo que podem causar ao meio ambiente a longo prazo, uma vez que podem permanecer milhões de anos sob condições adversas sem se degradar. Isso é verdade, né? O que tem que se preocupar com o descarte adequado, a preocupação com o descarte inadequado dos polímeros, dos plásticos em geral, pessoal. Por isso que existem campanhas e mais campanhas de repensar as nossas ações enquanto cidadão, tá? Então temos que ter a responsabilidade com a questão ambiental, sobretudo, né, quando é para descartar adequadamente os materiais plásticos, né? Por isso que, lógico que o plástico ele veio para dar conforto ao homem moderno, né? Mas quando é bem utilizado, tá? A gente vai mostrar algumas práticas que não se deve acontecer com os plásticos. E, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo a era do plástico, pessoal. A era do plástico, certo? Como assim, professor? Olha aí, ó. Qual a preocupação ambiental aí, ó? Onde nós temos aí, por exemplo, que quando é jogado inadequadamente, esse plástico se fragmenta, tá? E vai virar os chamados microplásticos e causa uma série de prejuízos ambientais ao entrar na cadeia alimentar. Sim, porque os animais acabam consumindo esses microplásticos, né? E a gente vai, por exemplo, os peixes, né? E já vamos consumir os peixes, então acabamos consumindo os microplásticos também, ó. E olha só, o impacto ambiental do lixo plástico nos oceanos e, consequentemente, na cadeia alimentar, se tornou uma verdadeira preocupação, realmente, preocupação ambiental para governos, cientistas, ONGs e pessoas do mundo todo. Olha aí, ó. Uma das saídas é optar pelo consumo mais sustentável, né? Chamado consumo consciente. Consumo consciente. Pela reutilização ou reciclagem. Vamos já falar de reciclagem e reutilização. Mas nem tudo é reciclável, reutilizável ou reciclável. Caso não seja, então tem que destinar o descarte corretamente, ó. Olha aí, ó. Os animais não têm culpa, pessoal. A partir do momento que você joga uma caixinha de chocolate daquela ali, ó, tá?
nos oceanos, aí nos rios, ó, acabam os animais procurando comida e acabam se prejudicando, né? Então, muita mortandade de animais em torno dessa questão ambiental. Então, essa é uma preocupação, é o chamado descarte consciente, tá bom? Reciclar, reutilizar, repensar, tá? Nós vamos já mostrar essa diferença de reciclar para reutilizar. Por isso, torna-se muito importante essa conscientização, tá, dos plásticos quando mal utilizado, mal descartado. Então, isso é uma questão de educação. Vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Beleza, e além dessa preocupação ambiental, nós vamos falar aqui um pouco dos 5 R's da reciclagem, né? Temos que falar mesmo. Então, nós precisamos aí com relação ao lixo, né? Não só quanto ao lixo plástico em geral, eu estou falando do lixo como um todo, mas nós estamos falando evidentemente dos plásticos porque são os polímeros, ó. Nós precisamos reduzir, reutilizar, recuperar, reciclar e repensar. Então, se você não reduz, não reutiliza, não recupera, não recicla, pelo menos repense o que você está fazendo, o seu papel no meio ambiente. E qual é a diferença desses 5 R's das reciclagens, né? Tem até o reduzir está implicitamente aqui associado a recusar. Você pode recusar certos materiais. Você pode recusar uma sacolinha de supermercado, não é verdade? Em prol de algo melhor. Para isso, pessoal, olha só, vamos falar de cada um deles aqui, ó. Que é reutilizar? Reutilizar diversos produtos antes de jogá-lo fora, usando para a mesma função original ou criando uma nova forma de utilização. Eu só quero ver a diferença aí de reutilizar para reciclar, pessoal. Reciclar é renovar produtos já utilizados, mas com outra finalidade. Por exemplo, vamos colocar aqui a diferença bem claro com um exemplo. Se você pegar uma garrafa PET, essas garrafas de refrigerante, derreter e fazer outro material, você está reciclando. Agora, quando você pega uma garrafa PET dessa e você corta essa garrafa e utiliza para colocar clipes, por exemplo, você está reutilizando, certo? Então, reutilizar é reutilizar diversos produtos antes de jogá-lo fora, né? Reduzir, olha aí, o que vem a ser a palavra reduzir? Reduzir a poluição é diminuir a quantidade de lixo que você produz. Tente usar ao máximo os produtos antes de jogá-lo fora, certo? Então, quanto mais você reduzir a quantidade de lixo que você produz, com certeza melhor para o meio ambiente. Reciclar, já falei, que é renovar. Reciclar é renovar produtos já utilizados, com outra finalidade. Recuperar, né? Recuperar o que for possível de ser reutilizado, tá? Aqui são os 4 R's, né? Reutilizar, reduzir, reciclar, recuperar. Mas tem outro, né? Mas antes vamos fazer o seguinte, né? Vamos aproveitar e colocar aí vamos colocar 2 minutinhos aí para que você possa fazer as anotações, por favor.
né, para mostrar novamente aí os 5 R's da reciclagem. Reutilizar, reduzir, reciclar, recuperar. E cadê o 5º R, professor? Para mim é um dos mais importantes, tá? Um dos mais importantes é justamente esse, repensar. Tá aí, ó. Repensar o que, professor? Repensar é reavaliar suas atitudes na hora de lidar com o lixo. Ou seja, antes de jogar uma latinha de alumínio no chão ou em um lixo comum, reavalie suas atitudes e jogue-a numa cesta de coleta seletiva. O governo também tem que fazer sua parte com campanhas para a reciclagem e a redução do lixo, a fim de tentar conscientizar a população, tá? Então nós temos que ter essa ideia, pessoal, de preservação do meio ambiente. Então repensar isso, tá? Antes de você jogar uma garrafa PET numa rua, repense que aquela garrafinha vai entupir um bueiro, vai provocar enchentes, né? Não tem como a água escoar, então vai voltar contra você. Então, por favor, tá? Vamos repensar as nossas ideias, tá? Até porque nós vamos entregar esse planeta para as futuras gerações. E como é que nós vamos entregar ele? Arrebentar do jeito que está? Então nós temos que preservar, sim, o meio ambiente, sobretudo para a preservação para as futuras gerações, ok? Então temos que fazer tudo isso aí, repensar as nossas ideias, reavaliar suas atitudes, né? E não só, lógico que o governo tem a sua responsabilidade, mas a população também tem a responsabilidade. O governo tem que entrar, sim, com as campanhas, né, de conscientização para redução do lixo, para reciclagem, tudo isso aí pode ser oportunizado pelas ações governamentais, tá? Mas nós precisamos, sim, reavaliar o que nós estamos fazendo aí com o meio ambiente, pessoal. Não se pode, tá? Algumas cidades são muito sujas, né, por conta da própria população. Por conta, sim, da própria população. Beleza? Tá? Ok, pessoal? Então, isso, sim, é repensar as nossas atitudes, né? Nossas atitudes. Beleza? Então, só repetindo aqui, nós temos aí reutilizar, reduzir, reciclar, recuperar e repensar. Não só a questão dos plásticos, né? Por exemplo, outros tipos de lixo, né? O lixo orgânico, aquele lixo que é produzido aí nas casas, restos de comida, por exemplo, pode ser, pessoal, utilizado para compostagem. Professor, o que é a compostagem? É a produção de adubo orgânico, que poderia ser fomentado aí pelas prefeituras para que ser utilizado nas próprias hortas comunitárias, tá? Nas praças públicas aí, utilizado o adubo orgânico de excelente qualidade, o adubo vindo da compostagem, tá? Melhoraria consideravelmente a condição aí ambiental da sua cidade. Então, o projeto de compostagem pode ser, sim, fomentado pelas prefeituras. E não é difícil e, com certeza, não há muito investimento, tá? É colocar resto de comida, tá? Lixo orgânico para compostagem, produção do chamado adubo orgânico. Pois bem, nessa primeira parte da aula nós já falamos de oxidação e redução, estamos nos polímeros, não terminamos. Vamos continuar revisando na segunda parte da aula. Vamos fazer uma transição bem rápida e já voltaremos com a segunda parte da nossa aula. Beleza? Forte abraço.